Today I want to give you a history lesson. Então, esta manhã gostava de trazer uma história. And I'm sure you're excited about a history lesson, E é uma aren't you? lição de história mesmo. E eu tenho certeza que vocês estão entusiasmadíssimos para ouvir falar de história nesta manhã. When I was a kid, it was always memorize all these dates. You know, this year, that year, who was king. Boring. Quando eu era pequenino, lembro-me precisamente de memorizar estas datas, quem é que era o rei, como é que era. Uma seca. But this history lesson is about really exciting things. Mas esta lição de história que vos vou falar é sobre coisas realmente empolgantes. And we're going to go from 2,000 years ago Então to the vamos present. passar desde há 2000 anos atrás até o presente. A short window. Como podem ver, é uma janela pequenininha. All in 5 minutes. Tudo em 5 minutos. So if you turn whatever way you have your Bible to Acts 2, Então, se puderem, peço-vos que vão a Atos 2. and we're going to start there with verse 2 through 4. E vamos ler então do 2 ao 4. Atos 2, de 2 a 4. And this is really the start of when the church was birthed on earth. E aqui vemos quando o nascimento da igreja na Terra. And so we read in here in verse 2, suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. E de repente vem um som do céu, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. And all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. So you could just imagine this. It says it separated, and the flames separated and was above everybody's head. Então imagine esta imagem em que nós vemos as chamas a virem de cima e a separarem-se para ir para cima da cabeça de cada pessoa. But can you imagine being in your living room or in this room and having this huge ball of fire come through the ceiling? Imaginem o que é que seria estarem na vossa casa, na vossa sala, ou até mesmo nesta sala, e de repente ver uma bola de fogo a passar e a atravessar o teto da casa. That would be enough to make me hit the floor. Isso seria mais que suficiente para eu ser o primeiro a deitar-me para o chão. And then it separated, and then they started to speak Yes. in different tongues. Eles começaram a ver esta bola de fogo a separar-se e a começar a falar línguas diferentes, cada um deles. And I'm just going to throw in a bit here Então vou fazer aqui um pequeno parênteses. where back at the turn of the, what century are we in now? 21st? 20th century. Então, no século XX, This couple we knew had been involved in the Pentecostal church movement. havia um casal que nós conhecíamos que estava envolvido num movimento pentecostal. And they used to go, and every night they would have prayer meetings waiting on the Holy Spirit to come. Então, todas as noites eles tinham reuniões de oração e todas as noites eles estavam com a expectativa que o Espírito Santo viesse naquelas reuniões de oração. And this man told us that when the Holy Spirit finally came on him, it was a ball of fire that came straight down from heaven and hit him. Então, este meu amigo, quando nos contou esta situação, contou-nos que ele realmente viu uma bola de fogo quando o Espírito Santo veio sobre ele num específico dia e realmente ele viu o Espírito Santo vir sobre ele sob forma de bola de fogo. And that ball of foo. Ball of fire. And then he spoke in tongues, but that was how they received tongues. E naquele dia ele falou em línguas e foi assim que ele, por acaso, recebeu o dom das línguas. And that happened so often that the fire department came one night because they saw flames all around the roof of the church and they thought the church was on fire. E isto começou a acontecer de uma forma tão recorrente que os próprios bombeiros começaram a ver que havia umas chamas por cima do edifício da igreja e tiveram que ir ao local para pensavam que havia fogo na igreja. But they couldn't put it out. Mas era um fogo que eles não conseguiram apagar. So here are these men and disciples that are there that all of a sudden they're speaking in a
a language they don't know. Então, de repente, temos estes homens de Deus, estes discípulos, estas pessoas que temem a Deus, que seguem a Deus e que de repente estão a falar uma língua que eles não conhecem. And if we go to verse 11, the last half of it, E se formos à parte final do versículo 11, it says, we hear them, these are the people from outside say, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. e diz aqui que as pessoas estavam ouvindo as nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Pessoas estavam fora do edifício. And amazed and perplexed, they asked one another, what does this mean? E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que é que isto quer dizer? So this visitation came upon a lot of people. Então esta visitação veio sobre muita gente. I mean, it didn't just come on the disciples, Não veio só sobre os discípulos, even they then started proclaiming in different tongues, os próprios discípulos também languages, começaram a falar e a proclamar em diferentes línguas, diferentes... and people could hear this. E as pessoas ouviram isto. I mean, the accusation was that they're drunk. Até os acusaram de estar bêbados. But as Peter said, it's only 9 o'clock in the morning. Mas como dizia Pedro, era só 9 da manhã. So we know that these guys were not English. Então nós sabemos que estes não eram britânicos. Because you go to any airport in England and they start drinking at 5 o'clock in the morning. Porque se vamos ao aeroporto em Inglaterra, às 5 da manhã já lá estão pessoas a começar a beber. And by 9 o'clock, Mas às 9 da they've manhã had too much beer. já tinham bebido cerveja a mais, se fosse preciso. And fortunately, I hope England doesn't hear this. E felizmente eu espero que ninguém da Inglaterra esteja a ouvir isto. So in verse 41, Então no versículo 41, Peter had been preaching to them, and in verse 41 it says, those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. diz que de sorte foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Can you imagine trying to reorganize your sanctuary in one day? Imaginem que se num só dia vocês tinham que reorganizar a vossa igreja, o vosso edifício. Or receber 3.000 setting up pessoas. home groups for Ou 3,000 começar a in one preparar day? grupos familiares para cerca de 3.000 pessoas. Anyway, and then down in verse 47, E mais abaixo, no 47, this is really important as well. And the Lord added to their number daily those who were being saved. diz aqui, louvando a Deus e caindo na graça do povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. See, the thing that often happens in our century, in our time here, Sabem que aquilo que muitas vezes acontece no nosso século, no nosso tempo atual, is we kind of watered down the supernatural. é que nós acabamos por enxaguar e diluir aquilo que é sobrenatural. This church was birthed out of the supernatural, Esta igreja nasceu de algo sobrenatural. and it continued to grow because the Lord was adding people to them. E ela continuava a crescer porque Deus estava simplesmente a adicionar pessoas a esta comunidade, a esta igreja. In fact, it says that the Lord in Matthew 9, Em Mateus 9, 37 and 38, 37 e 38, and actually I'm going to mess you up here, It's okay. Reuben. 36 says, so Matthew 9, this is 36. Jesus. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Então, se formos a ver Mateus 9, 36, diz assim, e vendo Jesus esta multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não tinham pastor. A lot of times we look at all the people around us Muitas vezes nós olhamos para as pessoas à nossa volta and we don't see what is really happening in their lives. e não conseguimos muito bem ver o que é que está acontecendo na vida deles. In fact, very prosperous people you think they have everything, Nós às vezes olhamos para pessoas muito prósperas e pensamos que eles têm tudo, but without Jesus they have nothing. mas sabem uma coisa? Sem Jesus eles não têm nada. You kept lifting up Jesus this morning, Nós continuamos esta manhã and erguendo o nome de without Jesus, him you've got nothing. porque sem Ele nós sabemos que nós não temos nada. And so they actually are harassed and helpless Então nós vimos aqui que eles simplesmente estavam desgraçados, sem because fé, they sem just don't esperança. know what to do. Não sabiam o que haviam de fazer.
And they may resist hearing about E eles às Jesus. vezes até podem ser pessoas que resistem a ouvir de Jesus. I mean, I was going to get into my testimony, but Eu ia entrar aqui no meu I testemunho, might mas as well go there in a second. talvez já lá vá. But Jesus said, "The harvest is plentiful, but the workers are few." Mas foi o próprio Jesus que disse que a colheita é enorme, mas os cultivadores, os colhedores da ceifa, são poucos. So he said, "Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest Então, field." pede então ao homem da ceifa que arranje mais agricultores, mais coletores, ceifadores, para que possam ceifar. So who's the Lord of the harvest? Então, quem é que é o Senhor da colheita? Jesus, right? É Jesus, certo? And if he's the Lord of it, Então, se Ele é o Senhor, we don't have to do much. nós não temos que fazer muito. And I'll get to that in our history lesson E vou here. já chegar aqui a essa parte da nossa história, nesta lição de história. So I want to share with you my testimony. Então, eu gostava mesmo de compartilhar convosco este testemunho meu. I was not looking for Jesus. Eu não estava à procura de Jesus. When we got married, Bonnie was a Catholic, I was nothing. Quando nos casámos, a Bonnie ela era católica e eu era simplesmente nada. Nada. I did go to church with my mother when I was in my high school days, Lembro-me nos meus tempos de liceu, uma vez ou outra, ter ido com a minha mãe à igreja, but it was conditional. mas era sob uma condição. I said to her, "We have to sit in the last pew in the building so I can rest my head against the wall and sleep during the sermon." E a condição era que nós tínhamos de sentar na última fila lá atrás, encostado à parede, para que eu pudesse encostar a minha cabeça na parede e descansar. So at the end of the service, she'd wake me up. Então, no final de cada culto, ela acordava-me. I hadn't mastered snoring sitting up yet, Eu ainda não tinha dominado a técnica de ficar em pé a dormir sem ressonar, but apparently I can do that. mas aparentemente já me disseram que consigo fazer isso. I I would say to her, she'd wake me up and I'd say to her, "Do you feel good now?" And she'd say, "Yes, honey, E I ela, do." lembro-me dela me acordar e ela perguntar, então agora sentes-te melhor? Eu dizia-lhe sempre que sim. So Bonnie's strategy with me Então a estratégia da Bonnie comigo foi, was she and her parents wouldn't talk to me about church, que os pais dela, a família dela, não falava comigo sobre a igreja, but they were convinced they were going to get me. mas estavam convencidos que eles me iam impactar. And even my grandmother, she was convinced they were going to get me. E até a minha própria avó estava convencida que I ela ia said- conseguir apanhar-me. You have nothing to worry about. They won't get me. Eu dizia muitas vezes, vocês podem fazer o que quiserem, vocês nunca me vão conseguir apanhar. But they got me. Mas a verdade é que eles me apanharam. They got me. So, there were a number of times when we kind of danced around with the Lord. Houve assim umas vezes em que nós quase que dançámos com o Senhor. The first time was we had bought a house A primeira vez foi quando comprámos uma casa, and we were trying to sell it. estávamos a tentar vendê-la, And Bonnie said, "Why don't we pray and ask the Lord to sell it? e a Bonnie vira-se para mim e diz-me, porquê é que nós não oramos e pedimos a Deus que nos ajude a vender? And if the house sells for its price, E se a casa vender por este preço, will you believe?" será que tu crês? I said, "Oh, "Yeah, sure." Sim, sim, claro que sim. So the offer had come in at $32,000, E a oferta naquela altura, a oferta pela casa chegou a $32.000. but we had asked Mas o $39,000. preço que estávamos a pedir era 39. And so we prayed, Então nós oramos and the woman cried all weekend long because we had refused their offer. Então houve uma senhora, a tal que tinha feito a proposta, que chorou todo o fim de semana porque ela tinha feito uma proposta. And on Sunday night, the realtor got a hold of us E que no domingo à noite, finalmente, conseguiu apanhar-nos. and said, "They want that house, they'll pay $39,000 for it." Que o agente nos disse, olha, eles querem tanto aquela casa que eles vão mesmo pagar os 39 por ela. And the body said to me, "Do you believe?" E virou-se a Bonnie para mim e perguntou-me, e agora crês? I was like, yeah. And yeah. So then we bought another house. Então mais tarde a gente comprou outra casa.
Same thing. We went to sell it. A mesma coisa aconteceu uns anos mais tarde, fomos vendê-la. The problem with this house was it was exactly the same as another house for sale in the neighborhood. O problema daquela casa é que havia uma casa exatamente igual no mesmo bairro. And the other house actually had a fence around the garden. E a outra casa até tinha uma vedaçãozinha à volta do jardim. And so it was like the people that were looking, it was between our house and that house. E as pessoas que andavam à procura viam a nossa casa e viam aquela casa. So Bonnie said, let's pray. Então a Bonnie virou-se para mim e disse-me, vamos orar. And I said, okay, if it sells, I'll believe. And E eu disse, está bem, então so se, she prayed. se a casa for I vendida, então eu agreed vou with crer. her. Ela It orou. sold. E a casa foi vendida. And then she said, now do you believe? E ela virou-se para mim e perguntou-me, e agora tu crês? I said, oh, it's just a E coincidence. ele disse, não, é só uma coincidência. So then we had this experience where Bonnie's grandmother had a photograph that she gave to Bonnie's parents, which they showed to us. Então, mais tarde houve uma situação em que Bonnie's grandparents, Bonnie's parents, os pais da Bonnie, her e grandmother, a avó da Bonnie, had a picture. had a picture, photograph. Tinha uma fotografia que acabou por mais tarde mostrar então ao Jimmy e à Bonnie. That was back in the days. I told you this is a history lesson. Como eu disse, já foi há muito tempo. Eu disse que isto era uma história, uma And lição de that's história, né? back in the days when you had to put your film into a Na altura, developer lembram-se to quando era get preciso it. tirar fotos, mandar revelar a foto? É dessa altura. Yes. So, on this photo E nesta foto, was a man, and I think I've told this church about it eu before, acho que até já comuniquei e partilhei isto com a igreja. and he had a white robe on. I think it was white because it was a black and white picture. Portanto, eu penso que era um homem que estava com robe branco vestido, porque a foto até era preto e branco, portanto devia ser branco. He had a nice beard, Tinha uma barba, long hair with little barba curl at the bonita, bottom, cabelo comprido, com os caracóis and incredible eyes, e uns olhos incríveis. and his fingers up like E os this. dedos dele estavam assim para cima. Now, when I told you the last time, I told you that those fingers up were the healing sign in the Catholic Church. E como eu expliquei uma vez que cá estive convosco no ano passado, eu expliquei-lhe que este é o símbolo de cura na Igreja Católica. In fact, your kids did this to each other and got healed here. E os meus filhos chegaram a fazer isto um ao outro e foram curados. Shows that kids are listening even when you don't think they Quer are. dizer que as crianças estão a ouvir mesmo quando a gente pensa que eles não estão a ouvir nada. So, the picture was supposed to be a little girl Então a imagem supostamente era para ser uma menina pequenina, uma criança, in a garden. num jardim. She had polio. Esta criança tinha pólio, She had braces on her legs. tinha umas muletas, umas coisas, aparelhos nas pernas para se conseguir suster. Yeah. And she was complaining her legs were so itchy. E ela queixava-se tanta comichão naquelas pernas. So Bonnie's grandmother Então a avó da Bonnie and her friend e a sua amiga said, we'll take this picture first disseram, vamos lá primeiro esta foto and then we'll take your braces off e depois vamos só tirar os teus aparelhos so you can scratch your legs. para que possas coçar as pernas. They took the braces off. Tiraram-lhes os aparelhos. She jumped up and took off running. E ela levantou-se, desatou a correr. And so they had to jump up and follow her E because eles she was tiveram que se gone. levantar também rapidamente e começar a correr atrás dela. When this picture was being developed, Quando esta foto estava a ser revelada, the developer, the company developing, a empresa, o sítio das fotografias estava a revelar, called the lady about the film. telefonou para a senhora dona daquele filme, daquela película. He said, "You won't believe what's on your film, on your pictures." E ela disse, você não vai acreditar o que está aqui na sua foto. And this was a picture of the man standing in the garden with incredible eyes. E esta era a foto que tinha aquele homem no jardim com aqueles olhos incríveis. I kept sneaking up to where they were keeping the picture and looking at it. Eu lembro-me de voltar de vez em quando ao pé delas, quando elas estavam sempre a olhar para a foto, a tentar ver coisas na foto. And those pictures, those eyes would look right through E me. eu olhava para a foto e parecia que aqueles olhos estavam a olhar mesmo para mim. I said to Bonnie, when we get home, Eu dizia, Bonnie, quando nós chegamos a casa, we got to go to church. temos que ir à igreja.
So the next Sunday, we went to church in the Catholic Church. Então, no domingo seguinte, nós fomos à igreja, na igreja católica. And I came out of the church E eu saí da igreja and I said to Bonnie, if God's alive, e eu disse à Bonnie, se Deus está vivo, He's not in there. Ele não estava ali dentro. And I'm not going back. E eu não vou voltar lá. So about a year after that, Então, cerca de um ano depois disso, Bonnie's father got amazingly healed at a meeting. o pai da Bonnie teve uma cura fantástica numa reunião. They prayed for him that everything in his body would be made whole. Oraram por ele na altura para que todo o seu corpo fosse feito são. So he was healed of a boil on the back of his neck. Então ele foi curado de um inchaço que tinha no pescoço. He was healed from being deaf and virtually deaf in his ears. He needed hearing aids. Ele precisava de aparelhos auditivos, foi curado de todo o problema de auditivo. He had a back injury from a car accident that was healed. Ele tinha uma lesão de um acidente de carro que tinha tido uns anos atrás, foi curado disso também. He was allergic to cats and dogs. Ele era até alérgico a cães e gatos. If they were in the house with him, he would end up in the hospital. Se houvessem cães e gatos numa casa onde ele estivesse, ele acabaria no hospital. And he even had his wisdom teeth grow back in, E foi curado de tal forma que até os dentes do siso voltaram a nascer. which the dentist said, I can't tell you how that can be. E o teu dentista disse, eu não faço ideia como é que isso é possível. We have the x-rays of Nós no temos- wisdom teeth. Temos as radiografias de dentes do siso novos. So Bonnie said, well, her dad said, I know how it happened, and he told him about E o Jesus. pai da Bonnie disse, eu sei como é que isso aconteceu, e falou-lhe de Jesus. So one of the things is that I had always said is if Jesus was real, he'd be doing the same things today that he did when he walked the earth. E uma coisa que eu sempre dizia era, se Deus era realmente real, ele tem que continuar a fazer a mesma coisa hoje que ele fazia na altura quando ele viveu aqui na Terra. So every one of those things was setting me up. E que cada uma destas situações estava a preparar-me para aquilo que eu sou hoje. And when Dad got healed, Então, quando o pai dela foi curado, I then was faced with, well, what do you believe? eu fui confrontado com, então em que é que tu crês? And it was through that I came to receive Christ. E foi então através disso que eu vim a receber Cristo. In fact, I stayed home one night from a prayer meeting that Bonnie and I were going to. Era uma verdade que até numa noite estávamos para ir para uma reunião de oração e nessa noite eu fiquei em casa. I still wasn't a believer at that Na altura time. ainda não era crente. And I thought before I do anything that's not godly, E pensei, antes que eu faça alguma coisa que não vem de Deus, I'd better read my Bible. é melhor que eu leia a minha Bíblia. So I cut the Bible open Então eu abri a Bíblia and I read from Revelation chapter 3, e li em Apocalipse 3 and it started at verse 15. e comecei no versículo 15. He said, I know your deeds, that you are neither hot nor cold. I wish you were either one or the other. Que diz assim, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I'm about to spit you out of my mouth. 16 diz assim, assim como porque és morno, And não és it, frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. it was as real as him standing next to me. I didn't see Jesus, but those words were like coming out of his mouth to me in my spirit. E então para mim, ao estar a ler estas palavras na Bíblia, eu ouvi-as no sítio onde eu estava, como se tivesse Jesus ao meu lado, assim como o meu tradutor está aqui hoje a falar estas palavras, eu ouvi-as assim com os meus ouvidos. So I was panic-stricken because I knew I was lukewarm. I knew one day I'd be accept Jesus, and the next morning I'd say, "Oh no, that wasn't real." Back and forth, back and forth. E eu comecei a entrar em pânico, porque eu cheguei a uma altura em que eu sabia que eu era morno. Eu às vezes queria receber Jesus, outras vezes não queria, ora já queria, andava naquele vai e vem, vai e vem. And my Bible at that time said vomit. A minha Bíblia naquela altura dizia vómito. So that's pretty emphatic. E então isto explica muito, enfatiza muito aquilo que era a minha situação no And momento. I said, so what do I do? And I looked at verse 19. E então perguntei, o que é que eu faço? E fui até o Actually, versículo verse 19.
He said, verse 20, "Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me." E diz no versículo 20 então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. I got out of bed and I knelt down and I said, "Lord, I don't want you spitting me out." Naquele dia, eu saí da cama, ajoelhei e Bonnie's- disse, Deus, eu não quero que tu me vomites. They got me. E foi Bonnie's que a Bonnie family disse, got me. Bonnie, eles conseguiram. I think they didn't realize how much they got me. Se calhar eles não se aperceberam até que ponto eles me tinham conseguido, mas I don't think they Eles thought I'd apanharam. end up being a pastor and wandering all over the world doing eles this. se calhar nunca pensaram que eu um dia ia vir a ser pastor e que daí a viajar por todo o mundo a fazer Be isto. careful what you ask. Tenham cuidado com o que pedem. You'll probably get a lot more. God's generous, isn't He? Porque sabem uma coisa, Deus é muito generoso, então é possível que Deus dê God até of- abundantemente mais do que isso. God of the abundance. Ele é o Deus da abundância. You're asking me to get them. Se estão a pedir para eu os apanhar, Boy, am I going to get them. eu vou apanhá-los. So, you know, I want you to know that I wasn't looking, but He was looking for me. Eu quero que vocês saibam que não era eu que estava à procura, mas era Ele que andava à minha procura. He's looking for everyone. Ele está à procura de toda a gente. God is relentlessly pursuing you, Eu- pursuing the people around you. Eu quero que vocês saibam que Deus está sem desanimar, sem desfalecer, constantemente a perseguir-vos a cada um de vocês. There used to be a song out in England in the 1990s, Nos 1990 havia uma música em Inglaterra and it was called "I Found Jesus," que se chamava Eu Encontrei Jesus. and it was a real rocking song. Era música rock. And all the young people would be there bouncing, E bouncing, todos os bouncing. jovens estavam lá aos I found saltos. Jesus. Quer dizer que eu encontrei Jesus. But the Bible, it's a lie. Mas sabem uma coisa? Era uma mentira. It's because Jesus found you. É por causa que Jesus te That encontrou a should ti. have been the words of the song. Essas é que deviam ser as Jesus palavras found daquela me. música. Foi Jesus que me encontrou. I had an experience that kind of gave me an opening. Was I too loud there? An opening, an explanation of what it's sort of like. Eu tive uma experiência que explica um bocadinho o que é esta situação. When we lived in the city of Birmingham in England, Quando na altura estávamos a morar em Birmingham, na Inglaterra, we were living in a house with 3 stories. vivíamos numa casa com 3 andares. And this one day I came tearing down the stairs. E um dia vim ali a correr pelas escadas abaixo. It had very high ceilings, so it was 20 stairs down. Portanto, tinham tetos muito altos, então tínhamos cerca de 20 graus por cada piso. And I got to here, and there's the outside door, E cheguei a uma altura em que tinha uma porta no exterior, but I was heading for the kitchen, so I turned this mas eu way queria ir para a cozinha, por isso virei para este sentido. because I was going to go down the hall to the kitchen. Porque a seguir eu ia descer o corredor para ir para a cozinha. And I looked, and there I was looking at me out of a mirror. E assim, de repente, do nada, quando eu olho para o espelho, tinha lá alguma coisa a olhar para mim. And I was so shocked. E fiquei chocado. And I said, Bonnie, Bonnie, Eu disse, Bonnie, 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 when did you put this mirror up here? quando é que puseste este espelho aqui? She said, I didn't. Diz ela, não pus espelho nenhum aí. She said, you put it up the day after we moved in. Foste tu que o puseste aí no dia a seguir a nós termos nos mudado. I've been living there 6 months. Eu estava a morar lá há 6 meses. I'd never even noticed the mirror. Eu nunca tinha reparado naquele espelho. But every time I came down that stair, the mirror reflected Mas me. cada vez que eu descia aquelas escadas, o espelho estava a refletir alguma coisa. Estava a And refletir a that mim. day, I found me E in naquele that dia, mirror. eu encontrei-me a mim mesmo naquele espelho. That's what finding Christ is like. É isso que é encontrar Cristo. Every day He's there following you around. Cada vez que nós vamos a algum lado, Ele está lá contigo, Ele persegue-te. And one day, He goes, and you go, É um dia, e vai chegar um dia em que Ele chega lá, e vocês ficam, I found Jesus! encontrei Jesus! And then I want you to know historically that even those who you think are the hardest person to share the gospel with or receive the gospel, the good news, Quero que vocês saibam que até as pessoas que às vezes parecem ser as pessoas mais difíceis de receber o Evangelho, as pessoas que não querem receber as boas novas, que a gente diz é mesmo complicado com aquelas pessoas, they are not too hard for the Lord. eles não são difíceis demais para o Senhor.
My father, I thought he would never come to the Lord. O meu pai, eu pensava que ele nunca vinha ao Senhor. He'd watched us share our testimony on a TV show. Ele via-nos a compartilhar os nossos testemunhos num programa da televisão. Didn't faze him in the least. Não queria saber aquilo para nada. But he had a heart attack, Mas ele teve um ataque cardíaco and he ended up in the emergency, the intensive care ward of e the foi para os hospital. cuidados intensivos do hospital. And we went in to pray and see him because we'd been told he was going to die that night. E fomos informados que ele naquela noite iria morrer, portanto era melhor nós irmos visitá-lo se quiséssemos vê-lo com vida. He had tubes, 8 sets of tubes into his body. Ele tinha 8 conjuntos de tubos que entravam no seu corpo. He was kind of sitting upright with his legs bent over the hospital chair Ele like estava that. ligeiramente erguido, sentado, mas com as cadeiras por cima com as pernas por cima de uma cadeira que lá estava no hospital. His complexion was gray. Color gray. It's okay. Ele estava com um aspecto quase que acinzentado. I'd heard that people dying actually do lose the color. Eu sei, já ouvi dizer que muita gente, dos testemunhos que tem, But que that muitas vezes was as pessoas quando estão a morrer ficam com um aspecto mais First acinzentado. time I'd ever seen it. E foi a primeira vez que eu vi alguém naquele estado. His eyeballs, his irises were rolling back into his head. Os seus olhos, a sua íris estava sempre a enrolar-se para trás, para dentro da sua And cabeça. Come back down, E and depois voltavam a descer. he was grasping for breath, wasn't he? Ele estava aflito a lutar para conseguir ar. And so he had knocked one of the needles out of his hand, and it was bleeding. Ele próprio já tinha conseguido arrancar uma das agulhas da sua mão e estava a sangrar também. So we called the nurse over Então chamámos a enfermeira to fix it. para tentar arranjar o que ele tinha feito. And then she kept fussing around the bed E ela continuava ali à volta da cama and actually ended up standing at the end of the bed. e ela acabou por ficar à cabeceira da cama. I said to my father, Dad, I have never asked you about Jesus. E eu lembro-me de ter falado com o meu pai e ter dito: Pai, tu nunca perguntaste sobre Jesus. Have you received Jesus into your life? Tu já alguma vez recebeste Jesus no teu coração? Perguntava eu ao meu pai. And he said, yes. E ele dizia-me que sim. And I almost fell on the floor. Eu quase caí para o chão naquele This momento. was a man who would never do it. Este era aquele homem que nunca era capaz de receber Jesus. I mean, he was stubborn. Ele era teimoso. And so I kind of picked myself up off the floor. Então, naquele preciso momento, eu quase que tive que And levantar I- a mim mesmo do chão. I said to him, well, Bible says believers can pray for each other and be healed. E eu Do you disse: want that? Pai, a Bíblia diz que os crentes podem orar uns pelos outros e serem curados. Tu queres isso? And he said, yes. E ele vira para mim e diz-me: Sim, eu quero. So I started praying, Comecei a orar por ele. and Bonnie, as you know, very quietly would pray in tongues next to me. E como vocês sabem, o Bonnie muito If quietinho, you muito know sossegadinho, Bonnie, you know baixinho. there's no thing Põe-se ao as meu lado, orar quiet. em línguas. Quem a conhece sabe que ela é assim. And I took authority over the spirit of death, E tomamos And autoridade sobre o espírito told de it to morte. go to hell in Sempre Jesus' para ele ir para o name. inferno. And I prayed all kinds of things, Orei and tanta this coisa naquele dia. nurse stood there. Aquela enfermeira ficou lá. And then we left, and I kept praying in the hallway for him. And then Chegou a hora em que fomos embora e eu continuava a orar no corredor enquanto íamos embora. about 10:30, they said to my mother, "You can go home, Mrs. Inkster." E às 10h30 disseram à senhora Inkster: Olha, a minha mãe, And she pode ir para said, casa. "I thought you said he was going to die tonight." E ela perguntou à enfermeira, mas vocês não tinham dito que ele ia morrer esta noite? And they said, "Well, yeah, but you can go." E eles disseram: sim, mas They never você like pode ir to andando para admit casa. they're wrong. Eles nunca gostam de admitir quando estão errados, sabem? I went in the next day. Sabe uma coisa? Eu fui no dia seguinte. He was tanned. Ele estava bronzeado. He only had Estava com uma one corzinha. needle in his Já arm. só tinha uma agulha, um catéter na sua mão. He was joking around. Estava com brincadeiras. He piadas. actually walked his brother to the door. Ele acabou mesmo por sair da cama e acompanhar o seu irmão até à porta. So he was sitting with his legs down on this side of the Então, de bed. um lado da cama estava sentado assim com as pernas para o lado da cama. He swung them over the other Teve que side passá-las para o outro lado da cama and walked him to the door. e acompanhar o irmão And dele came até à back. porta. I hadn't seen my dad move like that in 20 Eu years. já há mais de 20 anos não vi o meu pai mexer-se assim.
idea of after 40 is you just walk from the car to the house to the chair A and minha ask ideia for é a que a drink. partir dos 40, aquilo tinha sido só do carro para a cadeira, da cadeira para o sofá, por aí fora. Yeah. The nurse was there A and enfermeira estava lá. she looked at him E ela olhou para ele, and she looked at e me olhou para mim, and she just shook her head and walked away. e ela abanava a cabeça e foi-se embora. So when he got home, Sabem quando chegámos a casa? a number of times, Muitas vezes, well, basically 3 times, bom, para ser honesto e preciso, foram cerca de 3 vezes. the first 2 times he said to me, I remember when you and Bonnie came to pray for me in the As hospital. primeiras 2 vezes, ele diz que eu lembrava-me quando vocês, tu e a Bonnie, foram ter comigo ao hospital e oraram por mim. And there were 2 people, 2 nurses standing at the end of the bed. E lembro que haviam lá sempre na cama, à volta da cama, havia lá sempre 2 enfermeiras. And I said, Dad, there was only one. Disse, pai, No, só havia no, uma no, enfermeira. no, there was 2. Não, havia 2, eu lembro-me. So the third time he told me, Então, à terceira vez que ele me diz, I said, Dad, there was only one eu nurse there. insisto com ele muito a sério, disse, pai, não estás a fazer confusão, só havia uma enfermeira. And he finally saw Jesus. E ele percebe-se naquele momento, que ele His finalmente eyes viu opened Jesus. to who the other person E os seus was. olhos se abriram para The perceber quem é que person era that aquela had healed outra them. pessoa que lá estava, de que lhe trouxe He a cura. started to get tears in his eyes and começa a a chorar. revelation E a ter revelação of that. da pessoa que estava ali naquele lugar. And he was saved. Ele He foi was salvo. saved, Ele saved, foi saved. salvo. So the thing is, with the supernatural, don't ever discount it. Então a questão, foco aqui, que eu quero deixar convosco, é que o sobrenatural não é algo que nós possamos descartar. Because God is working in our hearts. Porque Deus continua a trabalhar no nosso coração. He's working in a lot of people's hearts. Continua a trabalhar no coração de muita gente. We're going to go to Ephesians 2, verse 4 and verse 8. Vamos a Efésios 2. So, verse 4 says, But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And that's verse 4. And then I'm going to go to verse 8. Então, Efésios 2:4 diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando my nós wife said I ainda read mortos 5. em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amen. And then we'll go down to verse 8 and 9. Vamos descer um bocadinho mais, vamos até ao 8 e ao 9. And it says, For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is a gift of God. Que diz que por... Yeah, not by works, so that no one can boast. Então diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. When you look into the Greek translation of grace, it says it's the influence, the divine influence upon the heart and its outward working. Então, quando olhamos a definição no grego da palavra graça, ele fala-nos da... It's the Greek translation is it is the divine influence upon the heart and its outward working. Então, é definida como a divina graça de Deus, como... Divine... Sorry. I'm going to try to translate. It's easy to translate. Just get lost in the middle. Can you just say phrase by phrase? It's easier for me. Okay. Grace is Então, a graça é the divine influence a influência divina upon the heart, sobre o coração que flui And- para o exterior. its outward working. Got it. Sorry. Amen. I'm not very good in Greek. Sorry. Yeah. I know a little Greek. He runs a restaurant in Calgary. Okay. Anyway, it's that inward working outward. It isn't works.
making us right. Então, It's grace making the works good. Então, não depende de nós, é a sua graça através de nós que flui e que se influencia o exterior. Yeah. So what does God really expect from us? Então, na realidade, o que é que Deus espera de nós? All God asks us to do is love one another. Tudo o que Deus nos está a pedir é para nós amarmos-nos uns aos outros. And it's His job to change them. E é o seu trabalho mudá-los. Sometimes we think it's God's job to love them Pensamos por vezes até que é o trabalho de Deus amar os outros. and our job to change E o them. nosso trabalho mudá-los. Have you ever tried to change your spouse? Já alguém tentou mudar a sua esposa? How well did that work for you? Como é que isso correu convosco? But if you love them Mas sabem que se as amarem and you tell them you love them, e se lhes disserem que as amam, they'll want to please you elas vão querer agradar-vos. because that's the way God works on us. Que é assim que Deus trabalha connosco. So right now, moving to today, this year, Então, prosseguindo para hoje, para o dia de hoje, I told you it was 2000 to present, so we were so last century. então começámos já no século passado, até aos dias de hoje, como eu vos disse nesta lição de história. Now we're moving to 2025. Agora today. estamos a chegar a 2025. There was a survey done by the Bible Society in England. E foi feito um estudo pela Sociedade Bíblica em Inglaterra. And it got labeled the Quiet Revival E foi nomeado o avivamento silencioso. because it wasn't being blown up all around the world. Porque não estava a explodir por todo lado em todo o mundo. It showed that between 2018 and 2024, Mostrava que entre 2018 e 2024 that the church in England had grown 50% in those 6 que a years. igreja em Inglaterra, nesse período de cerca de 6 anos, tinha crescido cerca de 50%. Even the Anglican and Roman Catholic Church were saying, oh, our attendance is declining. Até os anglicanos e os católicos estavam a dizer, mas a nossa assistência está em queda. But this survey, Mas este estudo dizia, done by a secular company, feito por uma companhia secular, found that it actually had been growing. It had grown by 50% no over caso that deles, time. havia um crescimento na ordem dos 50%. And Gen Z, do you know what Gen Z is? E a geração Z, conhecem a geração Z? You're waving it there, Gen Z? Está ali atrás a geração Z a Amen. levantar o braço. Okay. They started attending church. Only 4% of them attended church in 2018. Em 2018, só cerca de 4% deles é que iam realmente à igreja. Now 16% of them in 2024 Em 2024, são 16% started attending church. que vão regularmente à igreja. You know, that reaching that generation has been a mystery to pastors. Sabem que chegar até essa geração tem sido um mistério para pastores. How are we going to reach them? Como é que vamos fazer para chegar até eles? They get out of high school and they don't come to church anymore. Eles saem da faculdade e simplesmente deixam de ir à igreja. Well, they didn't have a strategy for it. Sabem uma coisa? Eles não tinham uma estratégia para isso. But somebody called Jesus does. Mas sabem uma coisa? Uma pessoa chamada Jesus tinha. Somebody is relentlessly pursuing them. Por ele porque está constantemente sem se cansar a persegui-los. And you know the most amazing thing about it? E sabem que o mais fantástico sobre isso é? It has been led by young men between 18 and 24 years of age. This revival. É que este avivamento tem sido guiado entre os jovens, entre os 18 and 24. e tem sido guiado este movimento por jovens entre os 18 e os 24 anos. They started buying Bibles. Começaram a comprar Bíblias, They started going to churches. começaram a ir às igrejas. And the funny thing is, E o que é mais curioso nisto? there's been a decline in girls going. Yeah. Ok, tem havido um declínio, que é o mais curioso, é que as meninas têm deixado de ir à igreja. So the men are finally leading the way. Então, Hallelujah. finalmente estão os homens a liderar o caminho. Aleluia. There is a town in northern Quebec. Há uma localidade no norte do Quebec They have had
the Holy Spirit sweep through this town. Eles tiveram o Espírito Santo a mover-se pela cidade. They're predominantly native people, Eles são pessoas mais nativas da região, but the police said mas a polícia diz they used to have 20 call-outs a day for trouble in this town. que normalmente tinham cerca de 20 chamadas por dia por conflitos na cidade, por problemas na cidade. They said now Mas agora eles dizem they have either none or maybe one. que têm ora nada ou no máximo uma chamada por dia. People are astounded As pessoas estão boquiabertas because of this outpouring. por causa do mover de Deus nesta localidade. So as I close up here, and you'll be thankful, E então, à medida que eu termino e vocês me agradecem, my kids say that's usually 10 minutes. os meus filhos dizem normalmente que é cerca de 10 minutos para eu concluir. How many of you have been praying for the salvation of people? You can, Quantos de Put up vocês têm your estado a orar hand. pela salvação de pessoas? okay. And that can be family, children. Pode ser família, pode ser filhos. Okay. How many of you prayed for Luxembourg? Quantos de vocês oram pelo Luxemburgo? How many of you prayed for Portugal? Quantos de vocês oram por Portugal? How many of you prayed for Europe overall? Quantos de vocês oram pela Europa em geral? Oh, good. Well, in 2003, my Então, em lovely wife 2003, Bonnie A minha esposa Bonnie felt the Lord tell her that she had 5 years to pray throughout Europe. sentiu que tinha 5 anos, Deus lhe estava a dar 5 anos para ela orar por toda a Europa. And that's why we keep coming back here, E é por isso que nós continuamos a vir aqui, because this was the second place she prayed for. porque este foi o segundo lugar pelo qual ela orou. She prayed in over 30 nations in Europe, Ela orou a cerca de 30 nações na Europa and many of them more than once. e muitas delas mais do que uma vez. So what do you think is happening? Então o que é que vocês acham que está a acontecer? Well, I think there's a quiet revolution, a revival going on. Sabem que eu acho que há uma revolução silenciosa, um avivamento a chegar. And it kind of works this way. E funciona da forma seguinte. If we go to Mark 4, Se formos a Marcos 4, and it's verse 26 and 27, versículo 26 e 27, Jesus said, "This is what the kingdom of God is like. A man scattered seed on the ground. Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself, the soil produces grain. First the stalk, then the head, then the full kernel in the head, and as soon as the grain is ripe, he puts the sickle in it because the harvest has come." So you need verse 29 as well. Yeah. E diz assim, e o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse e se levantasse, de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma seria frutífera. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. E quando o fruto já se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque é chegada a ceifa. You see, the kingdom is coming. Sabem, o reino está a chegar, There's nothing that can stop it. não há nada que o possa impedir. And there's not too many of us can figure out what's happening. E não há muitos de nós que consigamos perceber realmente o que está a acontecer. Generally, it's a surprise what God is doing. Normalmente é uma surpresa o que Deus está a fazer. And we coined a phrase where we said more is happening behind our back than in front of us. Nós muitas vezes carregamos aquela frase que diz muita coisa já aconteceu mais para trás de nós do que aquilo que está para acontecer à nossa frente. Just like that mirror, Tal como aquele espelho. all of a sudden we'll get a revelation De repente temos uma revelação of what God's already been doing. daquilo que Deus já tem estado a fazer lá atrás. So this is coming. Então isto é algo que está prestes a chegar. We had a word of prophecy Tivemos uma palavra profética where he said to us, onde Ele nos disse he said, all the seed that you have planted through prayer, que todas as sementes que vocês plantaram ao longo dos anos através da oração, you are going to see it harvested. vão ver uma colheita delas. All that seed in your, Todas aquelas sementes que vocês you're going semearam, to see it harvested. vai haver All colheita. that seed you've been planting. Todas aquelas sementes que vocês têm, vocês plantado. I think in the interpretation I heard somebody talking about seed, wasn't it? Was it him?
No. We had an interpreter. Well, Tivemos he um was intérprete quando o Paulo estava cá à frente Was he talking about seed? e ele esteve a falar de semente. Yes, he was. You were talking about seed? Seed? See? Vê? Semente. So at this point, what do you do? Então, quando chegamos a este ponto, o que é que nós fazemos? Is there something that can prepare you for it? Há alguma coisa pelo qual vos possamos preparar? I don't think so. Eu acho que não. I think the biggest thing is keep your love on. Acho que a melhor coisa que podemos pensar a fazer é manter o nosso amor ligado. We come here and just feel overwhelmed by your love and honored by how you love us. Nós chegamos aqui e sentimos tão empolgados, tão amados por vocês, a forma como vocês nos acolhem, nos recebem, And because that's what God said, porque é isto que Deus disse. the two greatest commandments, right? São estes dois maiores mandamentos. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, Amarmos o nosso Deus, nosso Senhor, com toda a nossa mente, corpo, alma, and toda a love nossa força. love your neighbors as yourself. Mas amarmos também os nossos vizinhos como nós mesmos. That's all he expects from É us. isso que Ele espera de nós. You don't have to come up with all kinds of weird and wonderful ideas, Não temos que arranjar umas ideias todas estranhas e maravilhosas ao mesmo tempo. but that love may be challenged. Mas esse amor pode ser desafiado. I mean, we started doing some marriage counseling. Nós começámos há uns anos atrás a fazer aconselhamento matrimonial. With, Não para nós, para outros, diz a professora Bonnie. Para outros. Hello. Alô? We really weren't alert. Nós não estávamos sequer alerta. So here we're teaching and mentoring two couples E nesta altura estávamos a mentorear dois casais to move their marriage from good to great. a conseguirem passar o seu casamento de bom para fantástico. And we were having fights and arguments all the time. E estávamos constantemente a ver ali conflitos e discussões. And it was the craziest thing. E havia uma coisa mais maluca que aconteceu. Now we've been married 53 years. Eu e a Bonnie já estávamos casados há 53 anos. And both of us on the same day had a thought go through our mind. E no mesmo dia, nós os dois tivemos um pensamento que nos passou pela cabeça. One word, Uma palavra só. divorce. Divórcio. And so we shared it with each other. Então compartilhámos um com o outro. And I said, Bonnie, you know, this word came to me today, divorce. E eu disse à Bonnie, neste dia, hoje, esta palavra de divórcio veio até mim. And she said, yeah, it came to me too. E ela estava a compartilhar comigo e disse também, a mim também veio essa She said, palavra. I have never thought of divorce with you. Diz ela, eu nunca pensei em divorciar-me de ti. Murder maybe, Crime, homicídio talvez, mas não but not divorce. divórcio. So Então, we realized that there was, when you step out, when things start to happen in God, you've got to be alert. então percebemos que às vezes quando nós damos um passo e So- estamos a ver coisas a acontecer no reino de Deus, temos de estar alertas, temos de estar sensíveis. We took authority over divorce. Então tomamos autoridade sobre divórcio, We took authority over, contenda, ou temos autoridade sobre contenda, say it again, separação separation, também, division, divisão, and we do that every night now. e neste momento fazemos todos os dias. And we don't argue anymore. E não discutimos mais nós os dois. It's back to being great. Voltou a ser fantástico. So just be prepared if Então, mas this happens. preparem-se porque isto às vezes acontece. If you're starting to look at somebody and you think, oh my gosh, oh, I wish they'd do this instead of that. Se vocês às vezes olham para uma situação e pensam, How am I prefiro ever que eles gonna fizessem love that assim em vez person? daquilo. Aquela pessoa. They might even be in politics. Pode até ser algo misturado com a política. They might be in the church. Podem ser pessoas que estão até na igreja. Keep your love on Mantenham o vosso amor because ligado. God is doing a great thing here. And Porque Deus está Bonnie, a fazer uma eh, coisa fantástica you wanna come aqui, no vosso meio. Bonnie, vou pedir que suba. Amen. So here's the thing. Então aqui está aquilo que vos quero passar esta manhã. Like Jim said, every time we come here, É assim que disse o pastor Jim, que cada vez que nós cá vimos, we feel the love of God. sentimos este amor de Deus.
working in, on, and through you. Sentimos em vocês e a trabalhar através de vocês. And if you take that same love Então, se vocês pegarem nesse mesmo amor and continue to love your neighbors, e continuarem a amar os vossos vizinhos, love your family, a amar a vossa família, love those that you work with, a amarem aqueles com quem vocês trabalham, just continue to love, continuem simplesmente a amar. God is going to draw people Deus vai atrair pessoas, because it's His plan porque é o seu plano to bring to fruition trazer até ao presente the seeds that He has planted. todas as sementes que Ele tem plantado. Because you have planted seeds. Porque vocês também têm plantado sementes. And so I want you to be ready Então quer que vocês sejam prontos, because we are prophesying over you porque estamos a profetizar sobre vocês that there will be increase. que haverá aumento. And you are going to see people come to the E Lord vocês vão ver pessoas a virem ao Senhor. and they are going to come in. E as pessoas vão entrar. One by one, Um a um, 2 by 2, dois a dois, family by family. família atrás de família. They're going to come in. Eles vão voltar. And so keep your love happening. Então mantenham o vosso amor a acontecer. Just be the affectionate people you are. Sejam afectuosos com as pessoas como vocês são. Speak over them. Falem com eles. Speak the truth over Falem them. a verdade sobre eles. Speak faith over them. Falem fé sobre eles. Call for things that are not as though they were. Chamem as coisas que não são como se não já fossem. Call them into the being. Call them into the kingdom Chamem-nos para o reino, because that's where God wants them. porque é aí que Deus os quer. Because He's already pursuing them. Porque Ele já está a He's persegui-los. after them. Ele já está a correr atrás He's deles. drawing them Ele já by the está a power of His atraí-los Spirit. pelo poder do seu Espírito. And so you are going to be an instrument Então vocês vão ser um instrumento for His glory. para a sua glória. And He's going to use E you Ele vai to bring usar-vos people. a vocês para trazer pessoas. Because that is what He delights to do. Porque é nisso que Ele tem prazer em fazer. And so His kingdom is at work. Então o seu reino está a funcionar. And He's going to use you. E está a operar em And vocês, he's- será usar-vos a vocês. And He's going to use this E church vai usar esta igreja. because it is full of love Porque está cheia de amor. and full of E grace cheia de graça. and full of mercy. E cheia de misericórdia. Because God loves people. Porque Deus ama as pessoas.